Copo da felicidade. O próprio nome já diz, afinal de contas, quem não fica feliz comendo uma sobremesa dessa? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um copo de ninho duplo com morangos e suspiro, que é facinho de fazer. E pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você tá chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal e já aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Bom, então aqui eu vou começar pela primeira base, o primeiro recheio de leite ninho, que vai ser uma base um pouco mais consistente, e um brigadeiro de leite ninho tradicional. O leite ninho, que eu vou dissolver aqui no leite condensado. O creme de leite aqui é o de caixinha mesmo, e eu tô usando um pouquinho mais do que um brigadeiro tradicional, que geralmente leva uma caixinha de creme de leite para uma de leite condensado, porque eu quero deixar ele um pouquinho mais suave. E agora que eu misturei tudo, eu vou cozinhar aqui no fogo baixinho, porque eu quero um brigadeiro de leite ninho bem clarinho. Se cozinhar no fogo alto, ele vai engrossar mais rápido, porém ele vai ficar mais escuro, mais amarelado, e eu não gosto muito dessa aparência. Aqui eu já vou desligar. Ele levantou fervura e eu contei 4 minutinhos mexendo sem parar. É um ponto de um brigadeiro um pouco mais mole mesmo, tá? Agora eu vou transferir para outro recipiente, cobrir e aguardar ele esfriar. Agora vamos começar o segundo recheio de leite ninho. Aqui eu tenho a margarina, ela tá em ponto de pomada, né, um pouco mais macia. Parece que tá mais durinha, mas é porque aqui tá frio hoje, então ela fica um pouco mais consistente. Mas é melhor que não esteja na geladeira para poder bater melhor e ficar mais homogênea. Leite condensado. E aqui eu vou bater um pouco com o globo da batedeira mesmo, porque minha manteiga tá macia. Se a sua não estiver, vai precisar bater com a raquete, porque senão o globo acaba quebrando, tá? Eu vou bater só o suficiente para dar uma leve misturada antes de acrescentar os outros ingredientes. Vou colocar o leite ninho agora para bater mais um pouquinho, antes de dissolver todo esse gruminho da margarina. Assim ela já mistura junto aqui com o leite em pó. Pronto, bem rapidinho, tá? Só o suficiente para misturar. Se a sua... Aqui eu tô colocando tudo em etapas, né? Porque a minha margarina estava gelada. Então ela se dissolve melhor, ela mistura, bate mais, né? Porque o globo vai batendo aqui na lateral da tigela com alguma coisa um pouco mais pastosa. Então por isso eu coloquei o leite em pó junto, né? Antes do creme de leite, para que ele batesse aqui na lateral e dissolvesse aqueles gruminhos. Se a sua estiver mais molinha, nem há necessidade, dá até para colocar tudo de uma vez. Aqui eu tô colocando o creme de leite e vou colocar também o meu chantilly líquido gelado. Poderia colocar também o chantilly já batido, mas eu prefiro colocar ele líquido, assim bate tudo junto, fica mais homogêneo e eu acho que fica até mais volumoso. Escolha uma marca de chantilly que seja saborosa, tá? Não utilize aquele Amélia tradicional não, porque pode acabar prejudicando aqui o sabor do seu recheio. Usa um Norcal ou até um Amélia, mas aquele da linha Supreme que é mais saboroso e tem um ponto melhor. Pronto, ó, não ficou nem 5 minutinhos na batedeira, ficou até menos do que isso, é só o suficiente mesmo para ficar bem homogêneo, dar uma leve emulsionada, percebam que ele tá mais clarinho, né, pelo chantilly também, porque bateu um pouco mais ele. Aqui eu já poderia utilizar ele na montagem, mas eu quero que ele fique um pouquinho mais consistente, né, para não acontecer do morango se perder no meio do creme ainda mole. Eu vou deixar ele na geladeira uns 30 minutinhos, é o tempo de eu higienizar meus morangos e picar ele tudo certinho para fazer a montagem da sobremesa. E depois de gelada, a textura do creme de ninho, ela fica leve, mas um pouco mais consistente, olha só.
Do brigadeiro também, ó, depois que ele esfria totalmente, ele se mantém numa textura consistente, porém cremosa. Aqui já separado para minha montagem, tem o morango fresco picado. Eu gosto de deixar em tamanhos um pouquinho maiores mesmo, porque quanto menor, mais água ele vai soltar. Então eu gosto de pedacinho maior mesmo. O suspiro também que eu vou usar aqui nas camadas da minha sobremesa, eu deixei ele picado grosseiramente, também é um tipo de doce que não dá pra esfarelar demais, porque ele dissolve muito fácil, né? Porque é só açúcar, então se você deixar muito pequenininho, muito miúdo, não vai dar nem pra sentir a crocância dele. Deixa em tamanhos grandinhos mesmo, meio grossinho, e assim fica mais gostoso. E eu compro o suspiro pronto, eu acho que não compensa fazer, sai mais caro. Ao meu ver, né? Você vai ver o que é mais interessante aí pra você. O copo que eu vou usar na montagem do doce é um copo com tampa tipo bolha. Ele tem 270 ml, ou seja, eu acho que o menor que tem entre os copos bolha, né? E apesar de que na minha montagem eu não vou fazer até em cima, mas eu gosto da tampa de bolha, porque se eu quiser colocar um moranguinho aqui em cima na decoração, aí não estraga e permanece o doce bem bonitinho na vitrine. E uma das dicas é, nesse tipo de doce, né, que são sobremesas que são feitas somente com camadas de recheio, utilize sempre embalagens menores. Assim o doce já satisfaz o seu cliente e não fica uma sobremesa muito enjoativa. Às vezes, se você escolhe um copo muito grande, apesar de ser bonito, um copo grande, copo bolha do grande de 400, 500 ml, acaba se tornando uma sobremesa muito enjoativa. O seu cliente não come tudo de uma vez, ele acaba guardando na geladeira para comer depois. A estética do copo não fica muito legal, da sobremesa fica toda remexida e às vezes acaba até perdendo um pouquinho do encantamento pela sobremesa, faz com que ele às vezes não queira comprar novamente e você perde a oportunidade de vender mais vezes. Então veja que não se trata somente de uma receita, e sim de uma estratégia de vendas também, para que ela se torne recorrente a longo prazo. Na montagem eu começo pelo creme de ninho mais leve aqui no fundo, acho mais interessante do que colocar o brigadeiro por ser mais pastoso, depois que ele endurece fica difícil depois para o cliente ficar raspando o fundinho do copo. Aqui o brigadeiro de ninho. O morango. O suspiro e finalizo aqui no topo com o creme de ninho mais leve também. E aqui na lateral eu coloco só uma farofinha do suspiro um pouquinho mais quebrada. Se você quiser fazer com raspinhas de chocolate branco também pode ser. No acabamento aqui vou colocar um morango picado ao meio, que eu preservei o talinho dele para ficar mais bonitinho. A durabilidade desta sobremesa é de 1 dia ou no máximo 2, dependendo aí da qualidade, do frescor dos seus morangos. Esse tipo de receita, né, sobremesas que são somente recheios, não tem uma massa intercalando, ela acaba durando um pouco menos, porque é diferente de um bolo no pote, onde tem a massa para absorver aquele excesso de água que o morango acaba soltando, inevitavelmente não tem como parar, modificar isso. Isso é uma ação natural da fruta fresca. Então ele acaba soltando aquela água e não tem para onde ir, então ela fica ali empoçada no copo. Então não adianta ficar esticando demais o tempo da disposição nele na geladeira ou numa vitrine. Deu o tempo dele, é aquilo ali mesmo, então dá até para fazer em menor quantidade, diferente de um bolo no pote que dá para esticar um pouco mais, mas a sobremesa não, tá?
O rendimento é de 8 unidades, utilizando este copo menor que eu trabalhei aí, de 270 ml. E a sugestão de vendas, claro que vai variar demais aí de acordo com a região que você estiver, mas é a partir de R$12. E se você gostou do vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo e aproveita e deixa aqui nos comentários um novo sabor de copo da felicidade para fazer num próximo vídeo. A gente se encontra aqui no canal toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da noite. E eu vou ficando nessa, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!